Tenho uma ideia vaga da casa em que nasci e onde morei até os 5 anos. Um ou outro canto ficou desenhado em meu espírito. Quase tudo, porém, se perde num esboço confuso. Assim as cenas. Entre tantas coisas, tantos tipos e tantas palavras que se refletiam nas minhas pupilas de criança, ou que vibraram em meus ouvidos, que ficou? Bem pouco. Memórias de Marta, da autora Júlia Lopes de Almeida, será um dos livros cobrados na FUVEST 2026, o vestibular que dá acesso à tão famosa Universidade de São Paulo, a USP. Eu sou Purita, professor do curso Anglo, vou ser o apresentador aqui de vocês nessa primeira temporada do AngloCast, e convido o nosso queridíssimo professor Marcílio, de literatura lá do curso Anglo, para falar um pouco dessa obra maravilhosa. Seja bem-vindo, Marcílio. Muito obrigado, Purita. Vai ser um prazer conversar com você, conversar com os alunos a respeito desse livro extraordinário dessa autora necessária, que é a Júlia Lopes de Almeida. Bom, legal. Antes da gente começar, né? Memórias de Marta é uma autobiografia ficcional escrita por Júlia Lopes de Almeida. Nela acompanhamos a trajetória de Marta desde sua infância, sua vida em um cortiço carioca no fim do século XIX e as dificuldades pelas quais passa com sua mãe, viúva, que precisa trabalhar para manter sua casa, né? E vamos falar também sobre quem foi a autora. A Júlia Lopes de Almeida, escritora brasileira, nasceu em 24 de setembro de 1862, no Rio de Janeiro. Ela se casou com um escritor português em Portugal, Flinto de Almeida, e publicou seu primeiro livro, Traços e Iluminuras. No Brasil, escreveu para vários periódicos, atividade incomum para mulheres da época, e foi a única mulher entre os idealizadores da Academia Brasileira de Letras, apesar de ter sido impedida de ocupar a cadeira nessa instituição. Então, agora, professor, antes da gente começar as perguntas, esse é aquele espaço que eu gostaria que você apresentasse a obra para a gente, para quem leu se relembrar e para quem não leu, tá por dentro do que está acontecendo. Tá certo. Espero que quem leu a obra se sinta estimulado a ler outras obras da Júlia Lopes de Almeida. Sugiro A Falência, que é um romance dela extraordinário também. Ela tem A Família Medeiros, A Viva Simões, ela tem várias obras. Ela foi uma escritora muito famosa no tempo dela, tão famosa quanto os mais famosos da época, Olavo Bilac, Coelho Neto, Machado de Assis, e ela só não foi para a Academia Brasileira de Letras logo na fundação, ela e outras mulheres da época, porque havia um preconceito machista e adotou-se o modelo da Academia Francesa, que só aceitava homens. Foi essa, pelo menos, a justificativa dada na época pelo próprio presidente da Academia, que era o Machado de Assis. De fato, nós aqui no Brasil tivemos uma mulher na Academia antes da França. A gente só veio a ter no século muito avançado, mas a Academia Francesa ganhou da gente em atraso e em preconceito, né? Você já apresentou as linhas essenciais da obra, Purita. Eu queria acrescentar só algumas coisas que eu acho muito importantes. O fato de nós termos aqui uma narração em primeira pessoa, uma autobiografia escrita por uma mulher. Eu não estou falando da Júlia Lopes de Almeida, eu estou falando da Marta, né? Ela é a memorialista, não é? E não é que isso fosse uma novidade, mas isso não era comum no Brasil, né? Que uma mulher escritora escrevesse uma memória a partir, né, de uma perspectiva feminina mesmo. Então, a importância dessa obra começa por aí. Um outro dado fundamental dessa obra, que eu acho para o qual o aluno deve estar atento sempre, é a ambientação num cortiço. A Marta perde o pai, ela e a mãe vão viver num cortiço, não é? E toda a vivência do cortiço, e quando a gente fala a palavra cortiço, todo mundo se lembra daquele famoso romance do Aloysio Azevedo, que é posterior ao livro da Júlia Lopes de Almeida. O livro da Júlia foi lançado em folhetins, e esses folhetins são anteriores ao romance O Cortiço, entendeu? Então a Júlia, ela fornece uma imagem tão impactante quanto aquela do Aloysio Azevedo. E a história da nossa literatura apagou a imagem da Júlia e manteve com méritos a imagem construída pelo Aloysio Azevedo. E só isso já basta para a gente saber que as mulheres na literatura brasileira não foram silenciosas, elas foram silenciadas. O Brasil passou por um processo de silenciamento de vozes femininas poderosas, talentosas. Elas não estão na lista porque são mulheres, elas estão na lista porque têm talento. E isso
é muito bom da lista da FUVEST. Esse é um dado muito positivo. Resgatar essa autoria feminina que é de muita qualidade. No Cortiço, ainda criança, a Marta vai entrar em contato com a pobreza, ali do próprio ambiente, mas também com a riqueza, na medida em que ela vai acompanhar a mãe a visitas a casas de pessoas ricas. E esse contraste vai alimentar uma coisa na Marta, o desejo de sair do cortiço, o desejo de mudar de vida. E ela vai encontrar essa oportunidade na escola. Ela vai se educar, vai participar de uma escola, vai ter a sua educação e vai aprender que é possível ganhar a vida sendo professora. E ela vai então alimentar esse projeto de ser professora. Isso é uma coisa sensacional, porque na obra da Júlia Lopes de Almeida você tem sempre dois conselhos, duas sugestões, duas diretrizes que as mulheres devem seguir. A primeira é o trabalho e a segunda é a educação. Parece curioso, mas se hoje nós temos tantas mulheres nas salas de aula, tantas meninas jovens querendo ser médicas ou engenheiras ou arquitetas ou jornalistas ou o que seja, isso se deve a pessoas como a Júlia, que instituíram esses caminhos, que sugeriram esses caminhos da educação e do trabalho. No caso da Marta, esses caminhos se juntam, porque o trabalho é justamente o trabalho com a educação. Então a Marta se forma para poder ter uma vida melhor. E esse também é um dado muito interessante, porque a Marta não vira professora por alguma intenção nobre, sabe, Purita? Ela vira professora para poder ganhar dinheiro. Ela vira professora para mudar de vida. Então, nós estamos mesmo diante de uma personagem que não tem grandes idealizações, grandes utopias. É personagem de pé no chão. Eu quero mudar de vida. Qual é o caminho que me oferece? Que a sociedade me oferece? Um dos caminhos era a prostituição. Ela não quer. Outro caminho é o casamento. Não é? Naquela época eram esses os caminhos reservados à mulher. Ela rejeita a prostituição e ela rejeita o casamento, porque ela não é uma mulher muito bonita, segundo ela mesma diz, e não tem muitas habilidades que então eram necessárias para a boa esposa, a boa mãe, etc. Então ela vai para a escola, vai contar com a proteção de uma professora, de uma mulher, e a partir dessa proteção, desse estímulo, é que ela vai construir a vida dela. Não é? Então a Marta vai ser o fruto de uma alternativa àquelas que eram impostas à sociedade. Então é uma personagem muito bonita, é uma personagem muito poderosa, mas é uma personagem desprovida de qualquer idealismo, de qualquer utopia, e eu acho que essa é a grande beleza dessa personagem, na verdade. Então é uma personagem extremamente rica que a Júlia conseguiu criar aqui, e olha que a Júlia estava no começo da carreira dela. Legal. Bom, vamos começar então o nosso bate-papo, agora que a gente está todo mundo inteirado de quais as principais fatos, digamos assim, que vão acontecer no livro, da sinopse, do roteiro. Agora vamos partir para uma análise mais formal, né? Eu queria começar falando sobre o contexto da época, né? Como você bem falou, esse lugar da mulher falando, né, enunciando ali em literatura no final do século XIX era uma coisa bastante fora da curva, né? E ainda assim ela conseguiu ela foi bastante vista na época, né? Então gostaria que você falasse um pouco pra gente como que era essa condição feminina na época do romance, né? Final ali do século XIX, pensando ali que ela nasceu ali na década de 1860 e foi publicar ali em 1888, 1890, isso, né? Isso. Como que era essa condição pra gente ter uma visão mais histórica da coisa? Pois eu queria começar dizendo que eram muitas as mulheres que escreviam. Não eram dezenas, eram centenas de mulheres que escreviam. E existiam, inclusive, veículos específicos para essas mulheres. O Machado de Assis cansou de publicar os seus romances em folhetins numa revista chamada A Estação. O romance Quincas Borba foi publicado numa revista chamada A Estação, que era uma revista dedicada ao público feminino. Não era só lida por mulheres, mas era dedicada ao público feminino. A palavra estação tinha a ver com a estação do ano, né? Outono, verão, inverno, e a moda ligada a essas estações. Então era uma revista de público feminino. Então nós tínhamos mulheres leitoras,
nós tínhamos mulheres escritoras, elas eram as centenas, entendeu? Havia um público para isso, são muitos os veículos, muitos mesmo, veículos dedicados, voltados para o público feminino, muitas vezes de vida efêmera, mas muitos jornais dedicados ao público masculino intelectual também tinha vida efêmera. Então, existia uma vida muito pulsante na literatura feminina. Ela foi apagada pela história da literatura, ela foi tornada subterrânea, mas se a gente pudesse entrar numa máquina do tempo e ir lá para o final do século XIX, a gente ia ver muitas mulheres escrevendo, entendeu? Então, aquele silenciamento a que eu me referi, a que as mulheres foram relegadas pela sociedade patriarcal e machista, a história da nossa literatura, ou seja, nós, professores de literatura, nós reafirmamos essa postura. E está mais do que na hora de revermos essa postura, e acho que a lista da FUVEST é uma oportunidade para isso. Agora, entrando na sua pergunta, Purita, a mulher pobre, né, vamos discernir uma coisa. Quando a Júlia estimula o trabalho, ela está se dirigindo e se referindo às mulheres da elite. Porque a mulher pobre não tinha alternativa. A mulher pobre tinha que trabalhar mesmo. As mulheres de baixa renda, elas começavam trabalhando e terminavam trabalhando a vida. É o que acontece com a mãe da Marta. Quando a mãe da Marta perde a figura do marido, que era o provedor, ela tem que se virar. E ela vai trabalhar, o resto da vida dela, né? A questão para Júlia Lopes de Almeida, para o romance, é que ela vai trabalhar, a mãe da Marta, numa função de baixa remuneração, que é a condição de lavadeira, de passadeira, né? Por quê? Porque ela não tem nenhuma formação. E por que ela não tem nenhuma formação? Porque ela foi preparada para o casamento. Então, quando a mulher é preparada para o casamento e por alguma razão esse projeto desanda ou falha, a mulher fica sem alternativa. E é esse o lugar de fala, de discurso da Júlia Lopes de Almeida. É como se ela se dirigisse às mulheres que tinham condições, não é? E dissesse para elas: vocês não podem depender exclusivamente do marido. Não é? Vocês não podem ser apenas mãe, dona de casa e esposa. Apenas. A Júlia era tudo isso, tinha muito orgulho de ser tudo isso, sempre fez nos seus romances a afirmação dessa postura da mulher. Nunca em nenhum momento ela cria personagens que humilhem os seus maridos ou seus parceiros. Quer dizer, a Júlia, ela é dotada, digamos assim, de um feminismo possível no século XIX. E o feminismo possível no século XIX era um feminismo que reafirmava os papéis convencionais da mulher, de mãe, de esposa e de dona de casa, mas que colocava que era possível, ao lado desses papéis, não é, desenvolver uma atividade intelectual própria. É a história da Júlia. Foi exatamente o que ela fez, propiciada pelo fato de pertencer à elite, de pertencer a uma família que a estimulava a ler e a escrever, de ter se casado com um intelectual que também a estimulava tudo isso, mas é esse o foco da Júlia. É a mulher de posses, não é? O destino é o casamento, não é? Mas não é o casamento apenas na função ornamental. A mulher do século XIX, no casamento ela cumpria uma função ornamental, ela era o enfeite do marido. É disso que a Júlia não quer, é disso que ela quer escapar. Então a condição feminina no século XIX deu para a Júlia material, não para que ela reproduzisse essa realidade, mas para que ela se colocasse contra ela. E ela se colocou contra ela sem ferir, não é, as expectativas do público da época. E foi por isso que ela fez sucesso. E ela fez muito sucesso. A Júlia ganhou tanto dinheiro com a literatura dela, e olha que ela nem precisava tanto, viu, Rita? Que ela foi para a Europa. Ela ficou temporadas na Europa com o dinheiro que ela recebia das obras dela. Isso não era absolutamente comum entre homens. Imagina entre mulheres. Então, a Júlia, ela fez isso, né? Ela conseguiu tudo isso graças ao trabalho dela e à dedicação que ela teve à literatura. Que legal, que legal. Você falando, eu fiquei pensando numa coisa aqui que eu imagino que talvez seja uma dúvida de muita gente que lê o livro e tal, que você fala desse contexto do final do século XIX, eu até comentei, se eu não estou enganado, você me corrija se eu estiver enganado, o livro é publicado em folhetim em 1888, né? Isso. Então a gente está ali no momento quente ali da abolição da escravatura, né? Então quando a gente fala, bom, essa Marta, essa mulher pobre, né?
é como se existissem duas condições de pessoa pobre no Brasil, né? A gente tem ali os escravizados e ex-escravizados ali pós-abolição, e a gente tem ali as pessoas brancas pobres, né? Exato. Enfim, cada um no seu lugar do trabalho da época, mas todos no trabalho ali. Então acho que é legal fazer essa distinção, né? Qual pessoa pobre é a Marta ali, né? Exato. Que tipo de postura a Marta vai ter diante da pobreza? Não há uma romantização da pobreza aqui nesse livro, e nem uma idealização da figura feminina. Mas é isso mesmo, quer dizer, naquele momento, e isso está muito presente, Purita, você citou isso está presente em outras obras da FUVEST, que são cronologicamente anteriores à Memória de Marta, Opúsculo Humanitário, Nebulosas, está muito presente essa condição da luta contra a escravidão. Né, a luta a favor da abolição. Muitas mulheres estão engajadas nisso. E o que as leva a se engajar? Exatamente o fato de não quererem elas próprias, mesmo brancas, serem escravizadas por uma sociedade que as humilhava, entendeu? Então, para elas não fazia sentido você lutar a favor de uma liberdade dos negros e das negras escravizados, escravizadas, e você mesma se colocar numa posição de submissão ao seu marido, de servidão, não é, diante do seu marido. Não fazia sentido. Então, a luta pela abolição contou com o apoio de muitas mulheres, de maneira maciça. Por causa disso, elas viam na luta pela liberdade uma luta que ela era própria delas e da sua condição naquela sociedade. Bem legal, bem legal. Bom, então vamos entrar propriamente na obra, né? Quando a gente fala, né, dessa autobiografia ficcional, mesmo quando a gente pensa na personagem da Marta, né, que se distingue da escritora Júlia, existe uma diferença da Marta que conta a história e da Marta que vive esses episódios narrados? Tem, e isso é muito interessante. Tem de maneira quase natural, né, Purita, porque quem está contando essa história é uma mulher adulta, tá certo? E ela vai rememorar fatos desde a sua infância. Então, evidentemente, há uma diferença. Mas não é essa, a diferença não é só etária, a diferença é de postura. A Marta adulta, ela é capaz de julgar as atitudes da Marta jovem, adolescente ou da infância. Então ela vai ter esse olhar que julga, sabe? Tem uma passagem muito significativa que é o contato da Marta com uma menina chamada Matilde na escola. Quando ela começa a escola, né, a sua educação, ela conhece a Matilde. E a Matilde é uma menina que vai ajudar a Marta nos primeiros momentos ali. E a Matilde, ela é uma menina negra e ela é acusada de roubo. Então ela é marginalizada. E a própria Marta, com medo de não desenvolver o pertencimento àquele ambiente, ela colabora para a marginalização daquela garota que tinha auxiliado quando ela entrou. Então a Marta se arrepende disso, agora adulta, contando, e ela explicita isso, que ela se arrepende dessa postura. Algumas posturas dela diante da mãe, por exemplo, né? Algumas posturas que ela assumiu, ela também se arrepende. Então, existe essa diferença. A Marta narradora, ela tem um poder de julgamento sobre as ações da Marta personagem, que a Marta personagem, por causa da sua imaturidade, enfim, não tinha essa competência. Então, essa habilidade, essa possibilidade. Então, existe essa diferença. A Marta narradora, ela tem ela é uma instância julgadora. E é nesse sentido que ela tira lições da própria história dela. Ela não transforma, ela não muda a história dela. Ela torna a história dela uma forma de transmitir uma lição aos leitores de uma forma geral. Bem legal, espero que todos nós tenhamos algum dia essa capacidade de aprender com os nossos erros e reelaborar. Mas bom, você falou bastante da questão da escola, né, e isso está bastante presente no livro, seja ali a vivência dela como aluna, depois como professora também. Que imagem que o romance constrói desse ambiente escolar? Assim como existia já, assim como existe, né, um romance consagrado que fala do cortiço, existia um romance consagrado também que fala do colégio, que é o Ateneu, né? São as duas grandes obras da estética realista naturalista, né? Que é o Cortiço e o Ateneu. E é muito interessante perceber que a Júlia Lopes de Almeida aborda esses dois ambientes, o cortiço e a escola.
né? Qual é a imagem que o Ateneu constrói da escola? É uma imagem, de uma forma geral, negativa, porque o Raul Pompeia concebe a escola como um ambiente de degradação, né? Degradação moral. É curioso perceber o quanto a Júlia Lopes de Almeida consegue dar complexidade a isso, sabe? No romance dela, o balanço, no final das contas, do ambiente escolar, ele é positivo, ele não é negativo. Porque, para Marta, é esse ambiente que permite a ela a libertação. É esse ambiente que permite a ela que ela se livre do cortiço. É muito interessante, como a Júlia era de fato uma grande escritora, é muito interessante a gente perceber as duas atmosferas, sabe, Purita? Não é só uma questão de tema ou de conteúdo, é uma questão de forma. Quando ela fala do cortiço e do lugar que ela ocupa no cortiço, ela está sempre falando em termos de um ambiente sombrio, escuro, fechado. E a escola é associada à luminosidade. Ela fala do sol que entrava pela janela. Entende? Então, veja, não é uma escola tão diferente assim do Ateneu, mas a perspectiva é diferente, não é? Isso é muito interessante a gente perceber. As duas obras são narradas em primeira pessoa, as duas obras têm narradores que vivenciaram, não é, o ambiente escolar, mas são vivências diferentes, são vivências distintas. O Sérgio do Ateneu, ele tem uma vivência, ele era um menino da elite, não é? E tem uma vivência de liberdade que ele perde no Ateneu, e isso o marca profundamente. A Marta é o contrário, ela vem de um ambiente de pobreza e tem na escola uma libertação. Ela não faz o que ela quer na escola, não é assim. A escola da Marta não é libertária, né? Não tem nada disso, né? Mas é uma escola que, por contraste, é para ela muito melhor. Então, esse balanço positivo, no entanto, não deve nos levar a pensar que essa é a imagem da escola. A escola é um ambiente legal, bacana, porque não é. Na escola tem, eu vou voltar a citar o caso da Matilde, não é? A escola é um ambiente de preconceito, é um ambiente repleto é um ambiente seletivo. A escola dá espaço e permissão de crescimento para meninas como a Marta, para meninas como a Clara, por exemplo, a Clara Silvestre, que é outra personagem, mas não para Matilde. Então, a escola não é só positiva, há uma complexidade nesse ambiente que é muito interessante, porque nos permite aproximar a escola da vida real. Não, nem uma imagem exclusivamente negativa, nem exclusivamente positiva, não é? Então, esse contraste é sempre muito interessante, não é? E é muito importante, não é? A gente perceber que esse balanço positivo acontece porque o romance, a Júlia Lopes de Almeida, quer deixar claro que o estudo é uma alternativa para a mulher. Né, eu vou repetir, falar com mulheres, jovens, garotas, adolescentes do século XXI, elas nascem sabendo disso. Mas a Júlia está falando com jovens, garotas, mulheres do século XIX. E no século XIX elas não nasciam sabendo disso. Elas não nasciam sabendo que o estudo era uma alternativa para elas. Entendeu? Que elas podiam desenvolver essa alternativa. Né? Na verdade, elas tinham que lutar contra a ideia de que elas eram capazes de pensar como os homens. Não pensar como os homens, mas tinham a mesma capacidade de raciocínio que os homens, porque nem isso era afirmado na época. Então, era uma luta muito difícil, e a Júlia desenvolveu essa luta no terreno da ficção de maneira sensacional. Legal. E você falou, né, dessa questão da perspectiva feminina, né? E eu fiquei pensando aqui, mas apesar disso, ela vai ter contato com outros personagens masculinos. Eu queria saber, que personagens masculinos tem, se é que tem, de destaque que são importantes para a obra aí? Isso é outra coisa maravilhosa do livro, pela complexidade, sabe? Eu acho que não tem maniqueísmo no livro da Júlia, não tem chance de você ter uma literatura que seja aquela com a qual você estava acostumado no romantismo, né? Essa coisa mais água com açúcar, essa coisa menos complexa que o realismo vai trazer para a nossa literatura. Não tem jeito. Aqui nós também temos uma complexidade muito grande. Veja, tem personagem masculino? Tem. Tem, por exemplo, as paixões
paixões pelas quais a Marta passa. Não são muitas, mas são paixões consideráveis, entendeu? Que ela vivencia, que ela, enfim, persistem na vida dela e tal. Então tem a figura masculina, tem o pai que ela perde, etc. Então, mas são figuras sempre secundárias. Nunca são figuras de primeira plana, de primeiro nível, né? Quem é importante na vida da Marta? A mãe, fundamental para ela, a professora que a auxilia, que estimula a Marta no seu crescimento intelectual. Então são mulheres, entendeu? São mulheres. Mas se as mulheres são exemplos positivos, como a mãe de trabalho e a professora de estudo, e esses são os dois fatores que definem a Marta, trabalho e estudo, elas também podem ser exemplos negativos, né, da perspectiva moralista da época. É o caso da Clara Silvestre, que era uma colega dela de escola, que ela reencontra na vida adulta, numa vida não só de luxo, mas de luxúria. Ela encontra numa posição de prostituição. A Clara foi essa alternativa que teve para Clara, né? Então, as mulheres podem ser exemplos positivos, exemplos negativos. Os homens, eles ocupam um papel secundário, mas é muito interessante perceber que são papéis essenciais. E eu acho que isso é que eu acho bacana, entende? Não é um romance feminista como nós poderíamos conceber no século XX ou XXI. É um romance feminista do século XIX. E isso quer dizer o seguinte, não é que o homem é anulado no seu papel, na sua atuação, mas o papel dele, mesmo que secundário, é fundamental. Por que é fundamental? Porque a gente vive numa sociedade patriarcal no século XIX. Então a atuação masculina era essencial. Então veja, é essencial, não é, o que acontece com o pai da Marta. É essencial as atitudes dos homens na história. A Marta se apaixona por um rapaz, né, cujo nome ela nem sabe, né, mas os olhos do rapaz ficam marcados para ela. E é essa paixão por esse cara, um dia ele a acompanha até a casa dela, enfim, passa em frente à casa dela e ela, com muita vergonha, entra no cortiço. Ela tinha vergonha de viver ali no cortiço. E isso vai fazer com que ela, na primeira oportunidade que ela tem, ela saia do cortiço. Ela vai morar num chalé, etc e tal, né? Com muita dificuldade, mas ela vai. Então veja, isso é motivado por um homem. É motivado pelo olhar do rapaz por quem ela se apaixona, sabe? Ela também vai ter uma outra paixão por um rapaz chamado Luiz, um primo lá da professora, da dona Ninha, e essa paixão, que vai ser decepcionante para ela, não é? O primeiro rapaz ela não mais vê, e esse rapaz, esse Luiz, a abandona, troca a Marta por uma outra pessoa. Então, isso vai ser decisivo para ela, para, digamos assim, cimentar um pouco as suas emoções, para fazer a Marta se voltar mais para os projetos que ela tem, e não para depositar as esperanças de vida dela num relacionamento com um homem. Então, as personagens masculinas não são muitas, elas não têm papéis, não exercem papéis principais, mas são papéis importantes, são papéis decisivos, são papéis em reação a essas personagens que a Marta vai levando a vida dela. Então são personagens secundários, mas são personagens decisivas. Então eu acho isso muito interessante, né? Porque isso é um retrato da sociedade patriarcal. Mesmo que o homem não esteja presente, a sua atuação é decisiva. E é isso que é uma sociedade patriarcal. E a Marta, o romance, reproduz isso muito bem. Legal. E você falou nessa questão do papel do homem nessa sociedade patriarcal do final do século XIX e dessa relação dela com esses homens que passaram pela vida dela tão fugazmente quanto os olhos daquele rapaz, quanto o casamento mesmo. Bom, o romance tem um final feliz, com casamento e tal. Isso não é muito romântico, romantizado? De fato. Os romances românticos terminavam sempre com o happy end, com o final feliz. E para aquela sociedade, não é? Para a condição feminina naquela sociedade, o final feliz era o casamento. Né? Imaginava-se que toda mulher queria se casar. Isso é outra coisa muito interessante, que também dá ao livro uma complexidade que não era comum, sabe? De fato, a Marta termina a história de que jeito? Ela termina mãe, porque
nasce uma filha, né? Ela termina mãe, esposa e dona de casa. Então, a gente imagina assim, bom, o projeto feminista que pudesse existir desabou. E não desabou, ele se sustenta, porque é aquilo que eu disse no começo. A Júlia não pretende, a autora não pretende criar uma imagem oposta à imagem que a mulher tinha, porque se ela fizesse isso, eu acho que ela não queria fazer isso, porque ela não queria, ela não acreditava nisso, mas se ela quisesse, ela perderia o público. Você entende, Purita? Nós não teríamos uma autora tão famosa como a Júlia foi se ela fosse uma mulher absolutamente avessa às convenções da época dela, porque a própria sociedade a rejeitaria. Entende? Então a Júlia foi muito inteligente, como foi inteligente a autora de Opúsculo Humanitário também, não é? Porque são autoras que têm consciência do seu papel, entendeu? Que sabem que para conquistar um público para as suas causas, elas precisam fazer algumas concessões à sociedade em que elas vivem. E é isso que acontece com a Marta. Então ela termina mãe, termina esposa, termina dona de casa, mas tem um detalhe: ela não depende do marido. Ela continua sendo professora, ela se forma como professora e exerce essa profissão. Ela vai morar numa casa próxima de onde ela trabalha. Então, e isso é que é essencial para a Júlia. A Marta é dona da sua vida. E justamente porque ela é dona da vida dela, ela pode ser mãe, esposa, dona de casa, porque ela quer ser isso, entendeu? Ela decide isso. E é isso que a Júlia quer defender. Que a mulher tenha decisão sobre a sua própria vida, sobre o seu próprio destino. E isso era algo que enfim, não era tão comum assim de ser defendido naquele momento. Então, a Marta tem esse final feliz, mas é um final feliz porque por vontade dela. Né? Por vontade dela. Diferente do que acontecia no romantismo, o final feliz não é a realização plena para Marta. No sentido assim, como é que era no romantismo, né? A mulher encontrava o homem era a vida dela e, né, aquele era o homem da vida dela, ele, né, tinha na esposa a mulher da vida dele. Isso não acontece, as decisões da Marta são absolutamente pragmáticas. Ela não se casa com um homem, sobre o casamento dela, ela fala assim, nunca teve paixões entre nós, mas também nunca teve briga. Então, é um casamento, bem enquadrado no figurino realista mesmo. Bem diferente do figurino romântico. Legal, bem legal você falar isso, porque você usou uma palavra que eu gostei, que foi pragmático, né? E pelo seu relato, acho que todo mundo, não só eu, né, estamos pensando que a Júlia parece ser uma autora pragmática, né? Sim. Mas mesmo nesse contexto em que o casamento não aparece como uma idealização, dá pra gente afirmar que a Marta é uma personagem realista? Eu acho que sim, eu não tenho dúvida. Eu acho que a Júlia não era só pragmática, ela era programática. Porque ela tinha um programa, sabe? Quando a gente lê outras obras da Júlia, a gente percebe que ela tinha um programa, ela tinha um projeto mesmo, sabe? E isso é muito interessante. E era um projeto de caráter social, de caráter afirmativo para a mulher daquela época. Então, sim, a Marta é uma personagem realista. Começa pela caracterização física dela. A Marta não tem atrativos. As personagens femininas, não é? Elas eram caracterizadas pela sua beleza, pelo seu comportamento em sociedade, não é? Pelo seu poder de sedução. A Marta não tem nada disso. Ela reconhece isso, né? Que ela não tem atrativos, que ela não tem nenhum poder de sedução. Outra coisa, as personagens românticas, não é? Elas tomavam as suas decisões a partir de valores nobres e elevados, o amor, a amizade. A Marta não, a Marta toma decisões a partir do seu pragmatismo, entendeu? De uma concepção, de um olhar muito pragmático sobre a vida. Então ela não tem muitas ilusões sobre o destino, não tem muitas ilusões sobre o casamento, não tem muitas ilusões sobre o trabalho mesmo, não é, né, aquela dedicação ao trabalho por causa da figura da professora e tal, a tia que todo mundo gosta. Não é por aí. Então, eu acho que é uma personagem realista, da melhor estirpe,
por causa da sua complexidade. Não é uma personagem realista, rasteira, como a gente vê em alguns romances naturalistas, não é? Em que a mulher, em que você tem o destaque das coisas negativas, digamos assim, né? Comportamentos amorais e tal. Não, a Marta, ela é uma personagem realista porque ela parece com as mulheres da realidade. Ela tem decisões, tem indecisões, tem hesitações, e isso é construído com muita sutileza e com muita complexidade pela Júlia. Pô, legal. E a gente tá falando aqui, né, Marta, mas tem 2 Martas no livro, né? A mãe e a filha, né, cara? Tô entendendo aqui que a gente tá falando da filha. Mas, sim, bom, é verdade. Qual que é a diferença e como que isso aparece no livro? Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Porque, de fato, o nome da mãe da Marta nem aparece tantas vezes. Uma leitura, porque ele não é importante, uma leitura um pouco atenta é que faz a gente perceber que a mãe também se chama Marta, né? Então, e isso é muito interessante, né? Porque você tem 2 Martas, né? E é o mesmo nome, mas são 2 Martas com experiências absolutamente distintas, não é? Eu acho interessante que elas tenham o mesmo nome, porque isso cria entre elas uma identidade, uma ligação assim orgânica mesmo. E há essa ligação no sentido do afeto. Né? São 2 mulheres que têm um relacionamento afetuoso, né? A Marta é apaixonada pela mãe e a mãe pela filha, não é? A mãe faz tudo pela filha e a Marta vai reconhecer isso no final, quando ela termina o livro. Ela se refere à filha dela, Marta, dizendo que a única coisa que ela quis com esse livro foi que a filha aprendesse o que é o verdadeiro amor com a mãe dela, né? Com a avó da criança, no caso. Então, são 2 Martas muito próximas, mas ao mesmo tempo muito diferentes, não é? A trajetória da mãe da Marta, se a gente pensar, é uma trajetória descendente, porque ela começa o romance, não é, rica, não é? Ou numa situação rica, não, exagerei, mas numa situação confortável, enquanto a Marta não. A Marta começa confortáveis e chega ao cortiço e à pobreza. A Marta é o contrário. Ela parte da pobreza. A Marta filha, exato. A filha parte da pobreza para o conforto. Então são trajetórias muito, muito diferentes. A mãe da Marta, ela aceita o destino dela, sabe? Ela perde o marido, ela perde a sua condição financeira, perde o seu status social e ela se submete a isso. A Marta não aceita o seu destino, ela rejeita o seu destino. Não, por que eu tenho que ser isso? Por que eu não posso ser outra coisa além daquilo que a sociedade me diz para ser? A sociedade me diz para ser boa mãe, dona de casa e esposa. Por quê? Por que eu tenho que ser isso? A sociedade diz que eu tenho que ser pobre para sempre. Por quê? Por que eu tenho que ser pobre para sempre? Então, a Marta rejeita o seu destino. E ela consegue fazer isso porque ela se prepara através do estudo. A mãe da Marta não se preparou para as circunstâncias negativas da viuvez, por exemplo. Então ela não se preparou. E a Marta se preparou para ter uma vida autônoma e independente. A mãe da Marta depende exclusivamente do marido e a Marta é absolutamente autônoma. Eu diria para você que a mãe da Marta, sim, seria uma personagem romântica, entendeu? Mas a Marta consegue ser uma personagem realista. E o fato do romance estabelecer uma ligação entre elas, eu acho que mostra digamos, uma dívida também que o realismo tem com o romantismo. Mas o fato de elas serem diferentes, né, mostra que existe algo mais além das idealizações românticas. Legal, bem legal isso. Bom, e você já sabe, né, enquanto a gente está aqui conversando sobre essas coisas bem legais, o nosso ilustrador, o Bruno Barbosa, vai fazendo um mapa mental ali, perspicazmente. Olha. Gostou, né? Treinei essa pra hoje. E esse mapa mental vai ser disponibilizado lá na nossa comunidade no Instagram, o Ângulo Compartilha. Então, se você ainda não faz parte, entra lá, se inscreve para receber esse conteúdo também. E aí aproveita, se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá no canal Ângulo Vestibulares. Se inscreve, dá o like no vídeo e compartilha com os amigos, beleza? Se surgir aquela dúvida, ficar alguma coisa atrás da orelha ali, quero fazer um comentário, manda lá um comentário que a gente vê, beleza?
Bom, professor, a gente disponibilizou lá no Instagram para saber se alguém quer fazer alguma pergunta, assim. Tá. E teve uma pergunta que eu achei bem interessante, que eu vou trazer aqui pra gente comentar, que o Gabriel perguntou. Você poderia comentar sobre a ausência da figura paterna no livro, né? A falta do pai na vida da Marta, isso impacta, né? E acho que converte um pouco, a gente falou do lugar da figura do homem e tal, exato, né? Impacta sim. Impacta em termos da economia do romance. Se não tivesse acontecido a morte do pai da Marta no começo da história, nós não teríamos o romance. Porque nós manteríamos a estrutura da sociedade patriarcal, na qual o pai, além de ser provedor, ele é aquele que toma todas as decisões. Quando a Marta perde o pai, todas as decisões a respeito da vida dela passam a ser dela e da mãe. Então, a obra, ela transcorre entre duas mortes, não é? No início, a morte do pai, e no final, a morte da mãe. E entre essas duas mortes, né, você tem um arco, não é, de vivência, de anulação da influência do patriarcado na vida da Marta. Não é uma opção da Marta, é uma circunstância da vida dela, mas foi uma circunstância essencial, não é, que você tivesse aquela figura. Você sabe, Purita, tem uma... o livro, o romance da Júlia, teve mais de uma versão. Isso é uma coisa em que quem indica o livro nos vestibulares não se dá conta, mas teve mais de uma versão. E as versões são diferentes. Tem algumas diferenças pontuais, mas que devem ser bem colocadas. Numa das versões, por exemplo, o pai da Marta morre porque ele fica doente. E numa outra, ele se suicida. E isso não é uma diferença banal. Então, são duas coisas diferentes, né? E numa versão, era isso que eu queria falar, na casa onde a Marta passou a infância, tinha uma grande árvore, entendeu? E essa árvore dava sombra para casa. E depois ela se muda, né? Ela, depois da morte do pai, ela tem que se mudar dessa casa. Essa sombra me parece muito associada à própria figura paterna. É a sombra do patriarcado, é a sombra do patriarcalismo, é a proteção, é o acolhimento, é a provisão, né? O pai provedor. E ela perde tudo isso. Claro que essa é uma circunstância sempre, em qualquer contexto, negativa, né? A perda paterna. Mas no romance, por isso que eu digo, para a economia do romance foi essencial, porque foi justamente a ausência dessa figura paterna que representou a anulação da influência patriarcal sobre a vida da Marta. Ela e a mãe tiveram que se virar. Entendeu? Então, para Marta, não é? Como personagem, foi essencial ter perdido o pai. A história transcorre a partir de decisões que a mulher tem que tomar, seja mãe, seja filha. Legal. E você falando isso, né, eu tava pensando aqui que... Bom, essa morte do pai que revela, né, e dá o gatilho ali para uma busca, né, para Marta. E ela vai buscar esses lugares de referência, seja no trabalho com a professora ali, né? Seguir o trajetório da professora e nas relações afetivas com a mãe. E não necessariamente tanto com o marido, né? Exato. Tem essa sobriedade no casamento, né? E aí você estava falando mais cedo sobre esse feminismo possível do final do século XIX. E eu acho que essa é o toque ali que ainda é muito caro aos nossos debates hoje, né? Sim. Esse protagonismo afetivo e de inspiração. Sim. De mulheres para mulheres, né? Perfeito, mas não vamos esquecer daquilo que eu disse também. As mulheres também podem ser modelos negativos no romance, né? Da perspectiva do moralismo da época. E eu quero só acrescentar uma coisa. A professora, a dona Ninha, que é a grande patrocinadora da Marta, tem muita importância na vida dela, tem um momento em que a mãe da Marta fala para a dona Ninha, professora, minha filha está tão sozinha em casa, a senhora não quer me ajudar? E a professora, muito bacana, fala assim, não, meu marido vai dar uma festa em casa e eu vou chamar a Marta e quero que ela vá. E a Marta, obediente à professora, vai, né? A Marta não se sente bem, se sente muito deslocada socialmente daquele ambiente e vai embora, mais cedo do que era esperado. E ela fica com vergonha no dia seguinte de reencontrar a professora e dizer para ela que tinha ido embora. E quando ela fala para a professora dá sinais de que nem tinha percebido a ausência dela. Então, aquele afeto, aquele carinho, aquele cuidado, até a página 2, porque nós estamos diante de um romance
realista, escrito por uma mulher tão competente como escritora, que sabia dar às personagens uma complexidade muito maior, que ia muito além do bom exemplo, do mau exemplo, do bem e do mal. Perfeito, perfeito. Marcílio, satisfação enorme ter você aqui. Obrigado. A conversa foi ótima. A gente vai encerrando aqui. Queria te dar aí uns 2 minutinhos para você se despedir do pessoal e últimas palavras, 5 minutos de fama. 5 minutos de fama é ótimo. Olha, eu queria desejar a todos boas provas. Tomara que esse bate-papo tão bacana aqui com o Purita tenha ajudado vocês a entender melhor a obra ou a refletir sobre ela a partir do que foi colocado aqui. E eu queria dizer também para vocês que a vida não se resume a vestibulares, tá certo? Seja feliz na vida. E ler Júlia Lopes de Almeida é um jeito de ser feliz. Perfeito, professor. Gente, muito obrigado. Obrigado por estar acompanhando o nosso trabalho. Espero que tenha sido muito proveitosa essa conversa que a gente teve. Foi um prazer para mim. E a gente se vê na semana que vem aqui no YouTube do Ângulo Vestibulares. Tchau, tchau.